vez, na matraca, no nosso cantinho da subversão, para mais um cafezinho com a pergunta: o que é que está pegando? E aqui no Que é que está pegando, nós vamos tomar o nosso cafezinho hoje, que vai ser novamente o cafezinho dos nossos amigos do Movimento Sem Terra, né? Vamos tomar aqui o cafezinho que nós temos feito a recomendação já há vários dias, do café Guaí. O armazém do campo, que é onde fica o pessoal do Movimento Sem Terra, fica na rua Juruema 309, na antiga sede do Operário Futebol Clube. Lá vocês vão encontrar também a cachaça do Cerrado, muito boa, né? Para quem gosta de cachaça. Tem várias compotas, tem arroz, tem queijos, tem castanhas, tem muitos produtos. Vale a pena conferir. E nós tomamos aqui o cafezinho dele. Vamos para o meu primeiro golinho. E hoje nós vamos falar sobre filhos. Vamos falar sobre aquele limite necessário com os filhos. Muito bem. Eu gostaria de começar citando a psicóloga, psicanalista Márcia Neder, que alcunhou o termo infantolatria, ou seja, as pessoas que começam a tratar o filhinho, né, o seu lindo bebezinho, como um rei, uma rainhazinha, né, que começa a dominar toda a formação familiar. Tudo o que acontece na casa fica em função dessa criança e com isso vai se criando toda uma cultura familiar onde essa criança é a dona da casa. E os pais vão ficando em segundo plano, os pais vão perdendo toda a sua autonomia, as crianças começam a mandar dentro de casa. Hoje em dia, não raro, nós estamos vivendo uma situação de pais pobres de filhos ricos. Tem filhos que têm telefones caríssimos e os pais têm telefones ruins, telefones pobres. Estou falando de telefone móvel. Tem criança que com 3 anos já tem iPad, já tem telefone celular. Enfim, tem filhos que viajam, vão para fora do país e os pais nunca viajaram, não é? Então, nós temos filhos ricos de pais pobres, porque aquela ideia assim, meus filhos não vão passar por necessidades que eu passei. Horas, como não? Por que não? Seus filhos vão para a escola só de carro e você pegou ônibus a vida inteira, tá? E agora seus filhos se tornaram adolescentes de que tipo? Adolescentes que não saem de casa, que não querem fazer nada, só querem ficar jogando, não tem compromisso com nada, não tira um prato da mesa, não tira um copo, não leva um copo para a pia, não te ajuda em nada, só querem as coisas, só fala eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, e você não contraria o jovem. Por quê? Porque ele vai ficar traumatizado e não vai gostar mais de você. Ora, a primeira coisa que você tem que entender: todos nós somos politraumáticos, temos inúmeros traumas, não tem problema nenhum ter mais um trauma a mais, um trauma a menos, não tem problema nenhum, tá? Um trauma a mais para filho, não tem problema, pode traumatizar, sem problema nenhum. E outra coisa, dentro da sua casa quem manda é você. Então não tenha medo de dizer para o seu filho não. Certa vez eu recebi pais dizendo o seguinte: meu filho trouxe a namorada e está trancado com ela no quarto e está fazendo sexo com a namorada no quarto, o que eu faço? Eu falo, bom, você concorda com isso? Não. Então diga para ele que não. Ah, mas se eu falar que não, ele vai fazer sexo com a namorada onde? Ué, não faz. Simples assim, você fazia? Não, então pronto.
suas regras, é sua casa. O seu filho é um hóspede de luxo naquele quarto. A casa não é do seu filho, é sua. Então, as suas regras. Então, se o seu filho mora na sua casa e o seu filho tem 40 anos, ele tem que entender que se você falar para ele, aqui nesta casa, a porta da frente se fecha à meia-noite, esteja em casa à meia-noite, é à meia-noite que ele tem que chegar. Porque se ele depende de você financeiramente, ele tem que saber que ele tem que cumprir as regras da sua casa. Você é o dono da casa. Então, você que manda na casa. Família não é exatamente uma democracia, lembra que a gente não vota dentro de casa exatamente? São as regras de pai e mãe que a gente tem que acatar. Senão a gente cria autonomia e vai ter a nossa casinha, né? Tem coisas que não são bem assim. A gente precisa aprender a acatar certas regras na casa de papai e mamãe. E os pais não precisam ter medo de colocar limite em criança. Você não vai porque você não vai, porque eu não quero que você vá. Você vai à escola hoje, sim. Ah, mas eu já disse que eu não quero ir. Muito bem, mas eu disse que você vai e ponto. A gente não discute sobre isso. Você vai à escola hoje. Por quê? Porque essa é a regra dessa casa. Criança estuda. Ponto. Bom, mas esse é um assunto muito grande. Não dá pra gente concluí-lo hoje. Nós vamos ter que fazer uma segunda, possivelmente. Mas fica a dica aqui. Não tenha medo de colocar regras e limites nas suas crianças, no seu jovem, no seu adolescente. Essa é a dica de hoje da nossa matraca, no nosso cantinho da subversão aqui no Que é que está pegando. Aguardo você na próxima, ok? Ficamos por aqui hoje.